Olá! Nessa aula aqui vamos aprender um pouco das ferramentas de seleção e corte do Photoshop. Na aula passada a gente aprendeu como que a gente insere uma imagem no arquivo, como que a gente abre uma imagem pelo Photoshop e como que a gente utiliza algumas ferramentas para fazer algumas modificações na imagem, como por exemplo expandir a imagem, deformar a imagem, aumentar a imagem, diminuir a imagem, aprendemos alguns comandos de movimentação e hoje a gente vai começar a entrar de fato nas ferramentas do Photoshop, ok? Então o primeiro passo vai ser aqui entrar no nosso navegador, né? Eu vou usar o Edge, você pode usar qualquer outro. E eu pesquisar alguma coisa que eu queira manipular aqui no Photoshop. Vou pesquisar por Super Mario World, né? Um jogo bem famoso aí, das antigas, quem conhece. E aí eu vou pegar essa imagem aqui, ó. Ela não tá muito boa, mas acho que essa serve, né? Eu vou salvar a imagem como. Já tá até salva aqui, ó. Vou até substituir. Vou aqui no meu Photoshop. Abro aqui minha pasta de arquivos. Acho onde ela foi salva. E eu vou arrastar ela para aqui para dentro, certo? Que nem a gente fez na última aula. E dou Enter para inserir. E agora a gente vai realizar um comando que eu vou explicar mais pra frente para vocês, ok? Por enquanto vocês só fazem e depois a gente vai entender um pouco mais como é que ele funciona. Aqui nessa área de camadas, ou na direita, a gente tem essa imagem que a gente inseriu. A gente vai apertar com o botão direito nela do mouse, certo? Esse daqui. E vai aparecer várias opções aqui, certo? A gente vai selecionar essa opção aqui, ó, rasterizar camada, ok? E vamos clicar. Pronto, foi só isso. Mais pra frente eu explico o que a gente fez aqui e como é que essas coisas funcionam, ok? Agora vamos aprender a utilizar a ferramenta de corte. Para utilizá-la, basta você apertar a tecla C do seu teclado, olha só. E ele aparece aqui ó, no cantinho, ó, aqueles mesmos iconezinhos quadrados brancos que apareceram quando a gente foi ajustar a nossa imagem. Então eles também funcionam para a prancheta, né? A gente tem uma prancheta e dentro dela a gente tem uma imagem. Para a gente modificar a imagem, vocês já sabem que a gente tem que apertar Ctrl T, né? Para ficar com essas bordinhas. Agora na prancheta a gente tem que apertar C. E aí se eu começar a manipular aqui a minha caixinha, ó, olha só. Eu começo a diminuir minha prancheta de acordo com o tamanho do que eu quero aqui na imagem, viu? E aí se eu não quiser mais, basta eu tirar novamente daqui, ó. Fazer o processo inverso. Eu vou deixar aqui bonitinho, né? Do tamanho certinho. Isso. Essa foi a ferramenta de corte, bem simples na verdade, né? Bem prática. Caso você insira uma imagem e queira retirar essas bordas, né? Basta você simplesmente apertar C e ir ajustando de acordo com a sua preferência. Daí se você quer que essas bordinhas sumam, basta você selecionar outra ferramenta. Eu vou selecionar aqui a ferramenta de mover, né? E dar um clique fora da prancheta, que aí some essas propriedades aqui, ok? Agora nós vamos para as ferramentas de seleção. Como o nome sugere, a gente vai selecionar alguma área que a gente queira remover ou manter do nosso documento. Primeiramente, a gente vai aprender a ferramenta de seleção letreiro retangular. Olha só, quando eu boto o mouse em cima, olha, aparece aqui um mini tutorial. Vamos selecionar ela ou apertando a tecla M do seu teclado. Vamos supor que eu queira selecionar só o Mario aqui, né? Só o Mario e o Yoshi, né? Eu simplesmente clico com o botão esquerdo e vou segurando ele até ele formar um quadrado, viu? E aí, quando eu solto, ele fica com esse quadrado aqui selecionado, né? Tem até uma animaçãozinha, né? Para informar que ele está sendo selecionado. E aí eu posso fazer o que eu quiser com ele. Agora, vem outra ferramenta bem bacana, que é a ferramenta de mover, né? Aqui em cima, ó, a gente já tinha clicado nela, ó. A ferramenta de mover. Ou a tecla V do seu teclado. E aí, com uma área selecionada, olha o que eu posso fazer. Eu posso simplesmente tirar o meu Mario dali. Então, é algo bem bacana se você quiser mover alguma coisa de alguma foto para outro lugar. E aí, caso eu queira desfazer o que eu fiz, né, basta eu apertar Ctrl Z que ele volta para onde eu estava. Agora, vamos supor que eu não queira mais selecionar essa área. Eu selecionei essa área, mas não ficou muito adequada, né? Tá pegando o Mzinho aqui do Mario, né? E eu não quero isso. Então, para eu desselecionar, basta eu apertar Ctrl D. Ok? Ctrl D. Ou se você não quiser usar o comando, né? Basta você apertar com o botão direito do mouse aqui e vai aparecer a opção cancelar seleção, né? Que faz a mesma coisa do comando anterior, ok? E uma coisa bem bacana também que a gente pode fazer é o seguinte, ó. Vamos supor que eu queira selecionar somente a palavra super, certo? Eu selecionei a palavra super. Eu só quero ela no meu documento. Como é que eu faço para apagar todo o resto? Basta você apertar com o botão direito novamente, como a gente havia feito, e vai aparecer a opção selecionar inverso. Então ele vai selecionar tudo que está fora da coisa que você selecionou. Então, por exemplo, se eu selecionar inverso, agora ele selecionou tudo que não é minha palavra super.
Inclusive, se eu apertar a tecla Del, né, de deletar no meu teclado, ele vai apagar tudo e deixar somente a palavra super. Vou apertar Ctrl Z aqui. Agora, se eu somente selecionar e não selecionar o inverso, se eu apertar Del, ele apaga somente a palavra, ok? E nas ferramentas do Photoshop, geralmente eles têm algumas subferramentas. Então, por exemplo, aqui no nosso letreiro, né, que está selecionado, né, esse daqui que a gente está utilizando, se a gente clicar com o botão direito aqui em cima, olha o que aparece pra gente. Aparecem mais outras opções, ó. Ferramenta de letreiro elíptico, ferramenta de letreiro de linha única, de coluna única. Então, vai de acordo com a sua necessidade. Por exemplo, vou utilizar aqui o da elipse. Ele gera uma elipse para a gente selecionar, né? Então, depende do que você vai realmente selecionar no seu documento. E uma coisa bacana é porque a elipse, ela fica no tamanho que a gente quer, né? Olha só, até assim, ó. Mas se eu quiser que ela fique redondinha, ó, basta segurar Shift, que ela vira um círculo perfeito. Viram? Shift. Um Shift segurado e arrastando o mouse. Opa. Agora, se eu não quiser ela perfeita, basta eu somente arrastar com o mouse, certo? E a gente pode selecionar o que a gente quiser. Agora, vamos supor que eu queira fazer múltiplas seleções, né? Até agora a gente só selecionou uma coisa, né? Vamos supor que eu queira selecionar múltiplas seleções. Então, eu arrasto com o mouse aqui. O que eu faço agora? Agora eu seguro Shift e seleciono outra área. E olha só que bacana. Aí basta eu soltar. Então eu consigo fazer múltiplas seleções se eu manter o meu Shift selecionado. Então essa daí é uma funcionalidade bem bacana caso você queira selecionar múltiplos objetos, né? E olha só, a gente também tem outras opções aqui, ó, que é a ferramenta de letreiro de linha única, né, que ele seleciona por linha, né, tudo que está abaixo ou acima de mim, ou a de coluna, né, que ele seleciona tudo que está à direita ou à esquerda de mim. Depende muito do que você quer fazer no seu documento, né, do que você quer selecionar, mas a gente vê aqui que nessa aqui tem muitas opções para utilizar, né, tem a de retângulo, tem a de elipse, né, e olha que bacana. Lembra que a gente selecionou múltiplos objetos? Se eu quiser fazer uma seleção de tipos diferentes, também funciona, ó. Eu vou selecionar aqui o super com um quadrado. Agora eu vou trocar para minha ferramenta de letreiro elíptico. E agora eu vou segurar Shift. E olha que bacana. Eu consigo fazer seleções de formatos diferentes no mesmo documento. Ó. Tem uma de elipse e tem uma de quadrado. Então é bem bacana caso você queira remover alguns elementos específicos da sua imagem, né? E a gente também tem mais algumas opções aqui, né? Aqui abaixo a gente tem uma opção de laço poligonal, né? Olha o tutorial aqui. Aqui são para seleções mais específicas, né, onde eu queira tirar milimetricamente aquele objeto que eu queira remover da foto. Então eu vou clicar aqui nele, ou apertando a tecla L, né? E eu vou dar um zoom. A gente aprendeu que é Ctrl Alt, né? Eu vou aqui e vou retirar o chapéu do Mario. E olha só. O laço poligonal, quando você clica num documento, né, ele gera uma linha, ó. Ele gera uma linha. E eu posso mover essa linha para onde eu quiser. E aí, para eu construir essa linha, basta eu apertar com o botão esquerdo do mouse, né? E aí, ele fechou aquela linha, vocês estão observando? Agora, ele fechou aquela linha que a gente tinha. E ele criou outra aqui. E aí, fazendo isso, né, clicando com o botão esquerdo, a gente pode ir criando várias linhas. E assim a gente consegue ir selecionando o chapéu do Mario de pouco em pouco. Vocês percebem que ele não está ficando muito bonito, né? Porque ele utiliza linhas, né? E o chapéu do Mario é um pouco mais arredondado. Então vocês já percebem que não é uma ferramenta muito adequada para seleções assim meio circulares, né? Como a gente viu ali no tutorial, o tutorial ele estava selecionando uma construção, né, que é quadrada. Então para essa ferramenta que utiliza linhas, aquela construção era perfeita. Agora para o nosso chapéu do Mario não. E olha só, quando a gente finaliza aqui a seleção, né? Quando a gente vai juntar a nossa última linha com a primeira linha, aparece um círculozinho ali na ferramenta, ó. Não sei se vocês estão vendo, ó. Quando eu deixo bem em cima o mouse das duas linhas, né, aparece um círculozinho. Quer dizer que ele vai fechar a minha seleção. Quer dizer que o ponto de início e o ponto de fim estão se encontrando. E aí fecha a minha seleção. Tanto que se eu clicar agora com o botão direito, olha só, tem um chapéu do Mario agora. E aí como é a ferramenta mover ou apertar V no teclado, eu consigo mover aqui o chapéu do Mario. Não ficou uma coisa muito bonita, né? Porque não é uma ferramenta muito boa para isso. Mas caso você tenha pego uma imagem que é para selecionar uma construção, por exemplo, que nem aqui no tutorialzinho, ó. Que é uma construção, ó. Essa ferramenta vai ser perfeita. E agora vamos utilizar outra ferramenta mais ideal, né? Clicando no botão direito, a gente tem outras opções aqui, né? A gente tem a ferramenta de laço e a ferramenta de laço magnético. Vamos com a de laço magnético primeiro. A de laço magnético, como a gente pode ver pelo nome, né? Ela trabalha com um pouco essa noção de ímãs, né? Porque ela se gruda nas
proximidades, né? Por exemplo, se eu clicar aqui com o botão esquerdo, ó, e começar a mover meu mouse, ele começa a automaticamente criar a seleção em volta do chapéu do Mario. A única coisa que eu estou fazendo aqui é mover o meu mouse, ok? Eu não estou clicando nem nada, eu só estou movendo meu mouse. Por isso que ele se chama laço magnético, porque ele age que nem um ímã, né? Ele começa a grudar no que ele identifica que seja um objeto para selecionar. Também não é lá muito ideal, né? Mas está ficando algo melhor do que a nossa seleção anterior. E aí novamente aparece o círculozinho, né? A gente clica com o botão direito agora. E ele selecionou. Também não está muito bonito, né? Mas está melhor que o outro. E por fim a gente vai ver agora aqui outra ferramenta de seleção que é a de laço, né? A ferramenta de laço. Essa aqui é livre. Caso você realmente tenha habilidades de mexer com o mouse aqui ou o mousepad, né? Você consegue fazer uma seleção livre. Então olha só, eu literalmente vou clicar com o botão esquerdo do meu mouse, né? E vou desenhando todo o contorno do chapéu do Mario. Olha só. Isso é na mão, tá? É por isso que é livre, é um laço livre, ó. E aí você tem que ter cuidado para você não bater o seu mouse, senão você vai perder a sua seleção. Olha só. Ai, calma aí. Tá funcionando. Tá, também não tá muito ideal, mas tá bacana. Vamos dizer que tá bacana, né? E tá aqui, ó. Bem melhor que as outras porque ela é livre, né? E agora a gente chega na nossa última ferramenta, que é uma ferramenta muito útil caso você tenha uma imagem muito bonita. Você foi lá e pesquisou imagensbonitas.png e não é PNG a imagem. Ela não é um fundo transparente. A imagem tem um fundo branco. E aí você vai ter que ir lá no Google, remover fundo online. Não, você não vai mais remover fundo online. Você agora vai remover fundos pelo Photoshop. Com essa ferramenta aqui, ó. Abaixo do laço é a ferramenta de varinha mágica. Até o nome já diz, é mágica, você tem que utilizar. Então olha só, ou a tecla W do seu teclado, né? Eu clico aqui nela. E aqui é a nossa varinha mágica, então. Olha só como é que ela é bonitinha, ó. Olha só. E eu vou dar zoom aqui na nossa imagem, né? E o que eu quero fazer aqui? Eu quero simplesmente remover esse fundo azul do Mario. Porque eu quero utilizar esse Mario e esse Super Mario World em outro lugar. Eu quero botar ele na frente de alguma imagem. E eu não quero esse fundo azul. Então, o que eu faço aqui? Eu simplesmente, com um leve toque no botão esquerdo do seu mouse, eu clico. E olha só, a varinha mágica, ela identifica cores similares, né? Cores similares aqui da sua imagem. Então, se eu apertar Del, olha só, ela apagou tudo que é azul, certo? E ela não apagou isso daqui, ó, como vocês podem perceber, eu vou fazer de novo, ó. Ela não apagou aqui porque ela selecionou somente as bordas, né? E como esse azul aqui está dentro de uma área fechada, ele não foi identificado, entendeu? E uma coisa bacana aqui em cima é que a gente pode alterar a tolerância, né? A tolerância da imagem. Ou seja, quanto menos tolerante ele tiver, menos cores ele vai identificar. Quanto mais tolerante ele tiver, mais cores ele vai identificar. Ou seja, se eu tiver muitas tonalidades de azul, né? Azul claro, azul escuro, 500 mil azuis, e eu quiser que todos esses azuis sejam identificados pela varinha, eu boto uma tolerância alta. Geralmente até 100 a gente coloca. Até 100. Então olha só, ele pegou quase todo o azul aqui da minha imagem, né? Inclusive, olha só, ele pegou esse azul mais escuro, né? Esse cinza, né? Ele identificou como azul. Agora, se eu botar tolerância 1, ou seja, identificar os tons separadamente, olha o que acontece se eu clicar, ó. Ele já não identifica mais o azul. Ele identificou só esse azul aqui, ó. E as outras tonalidades, tanto para cima quanto para baixo, ou seja, mais frias, mais quentes, ele não identificou. Então, caso você queira selecionar uma imagem que tenha muitas tonalidades diferentes, você bota a tolerância alta. Agora, se você quer selecionar só um tom de cor, você bota a tolerância baixa, ok? E aí, nesse caso, como a gente quer... Opa, apertei sem querer aqui. E nesse caso, como a gente quer somente selecionar todo o azul, incluindo aquele azul escuro, a gente bota a tolerância alta. E aí, usando nossa varinha mágica, selecionamos tudo, apertamos Del para remover, e olha só que maravilha. Agora o que a gente faz é basicamente selecionar esses pedaços aqui que sobraram, né? Opa! Que ficaram aqui nas áreas fechadas, ó.
eles não são identificados na nossa varinha mágica porque eles estão fechados, né, dentro de alguns outros objetos, né? Então por isso que ele não identifica. Aí isso não tem pra onde fugir, a gente tem que fazer na mão mesmo. E olha só que bacana. Agora a gente tem uma imagem em PNG. Vou até usar a nossa ferramenta que a gente aprendeu aqui de seleção, olha só. Agora a gente tem uma imagem PNG. Não são aqueles PNG falsos que a gente encontra na internet, tá? É um PNG verdadeiro agora. Então com isso a gente consegue aprender a como remover o fundo de uma imagem, ok? E isso funciona para qualquer outra imagem. É mais difícil você remover o fundo de uma imagem quando ela tem muitos tons diferentes, né? Porque às vezes um tom de azul que você captura, ele também é um tom de azul de uma camisa de uma pessoa. Então para a gente remover fundos, né, de imagens mesmo, de fotografias, é mais difícil. Agora, como a gente removeu aqui de uma imagem que é de desenho, né, de um jogo, é mais fácil porque ela tem cores mais sólidas. Agora, para fotografias que não tem cores tão sólidas assim, é mais difícil. Então, gente, não só ficou por aqui, a gente aprendeu várias coisas hoje, né, principalmente relacionadas a corte e seleção. Se você quiser utilizar a ferramenta corte, como já está aqui selecionada, você pode apertar C no seu teclado ou vir aqui na ferramenta de corte, aqui na barra de ferramentas. Acho que eu esqueci de falar sobre isso, me desculpem, mas está aqui na barra de ferramentas também, né, caso você não queira apertar C. A gente aprendeu seleção, né? A gente aprendeu seleção retangular, seleção elíptica, aprendemos que a gente pode segurar Shift para fazer múltiplas seleções, aprendemos que se a gente clicar com o botão direito e apertar selecionar inverso, a gente seleciona tudo que não foi selecionado e consegue manipular isso. E a gente aprendeu também algumas ferramentas de seleção mais específicas, né? Como por exemplo o laço, né? Que você pode utilizar livremente, ou o laço poligonal, né? Que é mais por linhas. E também o laço magnético, né, que ele vai sendo que nem um imã, né? Então, foram ferramentas assim, bem simples, né? Mas são muito importantes caso você queira realmente remover alguma coisa da sua imagem. Se você quer remover somente o fundo, você utiliza a varinha mágica, né? Clicando aqui e apagando. Agora, caso você queira tirar um objeto, dependendo de como ele for, você seleciona ou o letreiro elíptico, ou o letreiro retangular, ou os nossos laços, né? Então depende muito do que você quer remover. Então, eu fico por aqui, espero que tenha gostado da aula de hoje. Foi um pouquinho longa, mas você pode pular se você quiser. A gente se vê na próxima aula e até mais!